Mano, o que foi esse último episódio de Invencível? Não, sério. Caraca, essa temporada de Invencível foi muito foda. Sério, não. A hora que chegou o Conquista, ó, eu arrepiei, velho. Eu nem imaginava que ele ia aparecer. Como assim tem um Viltrumita que é tipo Thanos, com uma manopla enorme. Tá, eu não quero ser hipócrita aqui. Na verdade, eu já sabia de tudo que ia acontecer. Isso porque eu sou um grande fã dos quadrinhos. Pois é. Invencível foi o primeiro quadrinho que eu peguei pra ler de cabo a rabo, desde a primeira edição até a última. E, na verdade, parando pra pensar aqui, eu tô mentindo, Scott Pilgrim foi o primeiro. Mas não importa. Mas o que importa é que o quadrinho de Invencível é incrível. E eu preciso vir aqui falar pra vocês o porquê esses quadrinhos são incríveis, porquê que eles mudaram a minha vida e também encorajar vocês a não ficarem presos só à animação. Até porque a leitura dessas HQs são muito boas. Eu até peguei um óculos aqui, ó, pra ficar igual a lente do Invencível, mas não deu muito certo, então vai ficar aqui, ó. O resto do vídeo vai ser o de Juliette nessa skin cria aqui e vocês que aceitem. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e considere esse vídeo aqui uma carta de amor aos quadrinhos de Invencível. Os quadrinhos foram criados por um cara chamado Robert Kirkman e que, se você é fã de cultura pop, talvez você já conheça ele como, por exemplo, o criador de The Walking Dead. Mas quando eu falo pra gente ir do início, vamos do início mesmo, porque o Robert Kirkman nasceu em novembro de 1978 em Kentucky, numa cidade chamada Lexington. Não que isso seja relevante. E ele era muito fã de filmes de zumbi, como por exemplo Noite dos Mortos Vivos. E também muito fã de jogos de zumbi, como Resident Evil. E aí ele decidiu começar sua carreira com uma paródia para os quadrinhos de super-heróis chamado Battle Pulp, que foi inclusive adaptada em um desenho que lançou lá para uma TV americana chamada Spike TV. Foi criado junto com um cara que se tornaria seu parceiro chamado Tony Moore. E aí durante esse tempo ele criou um quadrinho chamado Science Dog, que se você assiste Invencível você sabe que é o quadrinho preferido do Mark. Ele é fanzaço desse quadrinho e ele existe na vida real e foi criado pelo Robert Kirkman. E aí nessa época ele e mais um cara que também é o seu parceiro, Cory Walker, eles foram contratados pela Image Comics para criar um quadrinho chamado Super Patriota. E aí logo na mesma época ele já foi e colaborou também com mais um cara em um outro quadrinho chamado Tech Jacket, que se você tá ligado, a gente vai falar um pouquinho do Tech Jacket mais pra frente. Bom, mas em 2003, Robert Kirkman criou as suas duas maiores obras, Invencível, uma série de super-herói onde o filho de um mega-herói seria o protagonista. E uma curiosidade é que lá em 2005, a Paramount já tinha adquirido os direitos de Invencível para fazer um live action. Só que as coisas acabaram dando uma enrolada, os direitos venceram e voltou lá para a mão do Robert Kirkman, fazendo assim com que o live action de Invencível não existisse. Bom, e no mesmo ano, o Robert Kirkman e o Tony Moore, aquele parceiro dele, lançou uma série muito famosa chamada The Walking Dead. Uma série de zumbi que inicialmente foi vendida como uma série de alienígenas para atrair a galera. Mas você acha que o cara parou por aí? Não, ele foi escritor da Marvel. Logo depois disso, ele é contratado pela Marvel, escrevendo histórias para o Capitão América, Ultimate X-Men, Marvel Team Up, em que inclusive o Invencível participou junto com o Homem-Aranha. E como o cara tava ali no comando de uma série de zumbis como The Walking Dead, a Marvel colocou ele para escrever Marvel Zombie, tornando ele um dos escritores mais influentes da Marvel naquela época. Eu poderia continuar contando a vida dele aqui, eu posso contar em outro vídeo, mas eu não vou continuar porque a gente vai desviar um pouco do foco do vídeo, que é falar sobre Invencível. Agora que a gente já deu uma leve revisada sobre o início, a mente por trás, a gente pode falar de algo mais atual, que lá em 2008 a Amazon Prime Video anunciou que criaria uma série animada de Invencível com um elenco de peso, e quando a série foi lançada lá em 2021, eu não preciso falar nada, vocês sabem o quão incrível foi, batendo recordes de lançamento lá na Amazon, e o final da primeira temporada deixou todo mundo em choque com a cena do metrô. A série
fez tanto sucesso que ela lançou em março, com seu último episódio lançando, tipo assim, no finalzinho de março. E logo em abril, a série já foi renovada para a segunda e terceira temporada que acabou agora. Uma outra curiosidade é que em 2017, um ano antes, o Seth Rogen e Evan Goldberg iriam dirigir, roteirizar e produzir junto com Robert Kirkman um filme sobre Invencível. Apesar da gente não ter mais informações sobre isso, em 2021 o Robert Kirkman avisou que o projeto ainda estava de pé apesar do sucesso da série lá na Amazon Prime. Aí o Robert Kirkman, ele atuou em bastante séries e programas de televisão como produtor, roteirista e tudo mais. Inclusive, ele tá ali na direção dos melhores episódios de Invencível, que é o primeiro episódio, a primeira, né, a abertura da série lá na primeira temporada, e o último, a batalha com o pai dele no último episódio da primeira temporada. Ele também dirigiu o último da segunda e os dois últimos agora da terceira, que é simplesmente a Guerra Invencível e a luta contra o Conquista. Ou seja, o cara só, dirigiu os episódios mais... E se você ainda acha que o cara é fraquinho, recentemente lançou um filme que ele mesmo escreveu, chamado Renfield, onde o capanga do Drácula seria o protagonista e seria uma série de comédia e terror, que é um filme com Nicholas Hoult e Nicolas Cage, que provavelmente você pode já ter assistido, porque lançou e a galera comentou, achou muito legal. Bom, e agora que já deu um breve histórico sobre a mente por trás de Invencível, vamos falar um pouco do universo Invencível, porque Invencível começou a ser campeão de vendas ali da Image Comics, e isso acabou fazendo com que seu universo expandisse, fazendo inclusive um mega evento da Image Comics chamada Guerra Invencível, que a gente viu agora na terceira temporada, onde vários heróis participaram. O Spawn, o Firebreach, Savage Dragon, The Dark, Witchblade, eu tenho certeza que eu tô esquecendo de mais gente, mas enfim, uma galera participou, acho que quase todos os personagens da Image Comics mesmo, e esse evento inclusive reverberou nos quadrinhos dessa galera. E é importante falar que o Tech Jacket, que eu tinha falado anteriormente, ele vai aparecer em Invencível, ele vai fazer algumas aparições mais recorrentes, e a série de Invencível vai expandir criando HQs para alguns outros personagens, como por exemplo HQs pro Breach, HQs novas pro Tech Jacket, The Astonishing Wolfman. A gente vai ter um quadrinho sobre o Rex Explode e a Ivy Atômica. A gente vai ter quadrinhos sobre os Guardiões do Globo. E recentemente a gente vai ter quadrinhos sobre o Battle Beast. Pois é, o Battle Beast vai retornar em uma HQ solo, que na verdade vai ser uma prequel contando a história dele, viajando pelo universo, tentando encontrar oponentes dignos para derrotar ele. Bom, eu confesso que quando eu fiz esse vídeo eu pensei em contar toda a história do Invencível lá nos quadrinhos, mas essa ideia maluca pode ficar para um outro dia, porque aqui o foco é a gente falar o porquê Invencível é tão bom. Invencível vai ter 144 edições com vários arcos e muita coisa vai acontecer aí. Mark e a Ivy vão crescer, ter filhos, vão lutar numa guerra enorme, bem legal assim pra gente lá nos quadrinhos. Vamos ter diversas traições, a gente vai ter vários vilões incríveis aparecendo. Bom, mas dito tudo isso, vem a grande questão: por que os quadrinhos de Invencível é tão bom? Invencível é uma obra única, incrível por alguns motivos bem interessantes. O primeiro motivo é o like que você vai dar aqui nesse vídeo, né? Ele é muito bom porque faz você querer dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, ir lá nas minhas redes sociais. E agora tem um botãozinho aqui embaixo que é o botão de hype. E você pode apertar, hypar esse vídeo e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então não hesita em clicar nele. Você se inscrevendo, dando like e hypando esse vídeo, você acaba me ajudando de maneira inimagináveis, muito mesmo, fazendo esse vídeo chegar a várias pessoas e a gente tendo um crescimento maior do canal. Mas pra mim, um dos tópicos mais importantes do porquê Invencível é tão bom é porque ele é a desconstrução e a evolução dos super-heróis. E começa com um típico quadrinho de super-herói, igual a vários outros, só que ao longo do tempo ele acaba quebrando as nossas expectativas, pegando clichês
e invertendo eles, e ele realmente explora as consequências da violência, da moralidade, o legado heróico. Então, a consequência do Mark lutar na cidade, destruir diversas construções, acabar matando várias pessoas, mesmo que não por sua culpa, ou a moralidade, se ele deve ou não matar os seus vilões. Outra coisa muito boa é que essa HQ foi muito bem planejada. O Robert Kirkman, ele sentou e eu acredito que ele planejou por bastante tempo toda a história. Claro que não toda a história desde o começo, mas ele foi planejando cuidadosamente, porque ao contrário de muitas HQs mainstreams, como por exemplo os da DC ou da Marvel, que a gente tem o do Batman, aí tem uma linha temporal, tem outra, e você pode ir lendo as histórias aleatoriamente, sem pegar uma coisa ou outra. Enfim, Invencível possui um começo, meio e fim bem definidos, fazendo inclusive os personagens mudarem do começo ao fim. Então a gente começa com o personagem sendo jovem e até o final eles todos acabaram crescendo e mudando. Outro ponto positivo é a violência extrema e sem censura, o que acaba chamando a atenção de muita gente, porque até uma galera que gosta de um sangue, umas tripas voando, umas cara amassada, mostrando aqui que as batalhas são bem brutais e realistas, mostrando o impacto real dos poderes super-humanos, aumentando o peso emocional da história. Outra coisa é que eu acho que o Robert Kirkman quis trazer o que o Stan Lee trouxe há muito tempo atrás com o Homem-Aranha, que é fazer o público se identificar com o Mark, os jovens se identificarem. Então o Mark não é apenas um super-herói, mas ele também é um jovem que acaba lidando com responsabilidades com a sua família, relacionamentos, traições, e todos os personagens aqui vai ter pelo menos algum tipo de profundidade. Mesma coisa para Eve Atômica, pro Oliver, até mesmo pro seu pai, o Nolan Grayson. Outra coisa muito boa é a mistura de humor, ação, drama. Então tem momentos que você vai dar risada, vai achar muito engraçado. Vai ter momentos que você vai estar ali no meio da ação, no meio da luta, torcendo pelos heróis. E vai ter momentos que vocês vão ficar arrasados. Eu acho que eu nunca estive tão arrasado. Falar spoiler, então vou colocar aqui trechinho para vocês pularem, tá? Quanto o momento pós-reboot, porque Invencível tem um reboot entre muitas aspas no meio não, mais pro final da história, e eu fiquei tão devastado no arco depois do reboot, que ele acabou caindo sem querer, e há 5 anos havia se passado, a sua filha já tinha crescido, a Eve teve um relacionamento com outro cara, enfim, e me deixou em choque, eu fiquei apavorado, pensando, mano, não foi culpa do Mark, a Eve também não tem culpa porque o Mark sumiu por tanto tempo que ela acreditou que ele poderia estar morto, o Mark perdeu o crescimento da filha dele, algo que ele estava muito animado, enfim, foi um momento que me deixou assim de coração partido lendo Invencível. Sem contar vários outros momentos sombrios, como a morte dos dinossauros, ou o momento bem delicado, que eu não posso falar aqui porque eu não quero ser desmonetizado, entre a Anissa e o Mark. Enfim, tem vários momentos que, cara, o drama é forte aqui nesses quadrinhos e isso é extremamente positivo. Um último ponto positivo é que a Image Comics não colocou amarras, nem ficou cobrando muito de Invencível. Então não existem eventos forçados aqui pela editora e nem interferências, fazendo com que a narrativa ficasse bem mais fluida. E quando eu digo que Invencível mudou a minha vida, é bem engraçado, porque, pra ser sincero, eu assisti a série lá em 2021 e durante um tempo eu tava passando por uma fase difícil, problemas de relacionamento, tudo mais. E aí eu comecei a ler Invencível pela internet, porque aqui no Brasil não tinha edições físicas. E eu comecei a ler e comecei a ficar viciado. Invencível agiu como uma válvula de escape pra mim e eu fiquei apaixonado pela história. E aí logo depois eu decidi fazer vídeo sobre Invencível e eu comecei a fazer vídeo muito tempo depois. A série nem tava em alta e como quase ninguém fazia vídeo de Invencível nessa época, o vídeo bombou e pela primeira vez eu ganhei muitos inscritos, ativei a monetização, ganhei meu primeiro salário com o YouTube e foi uma realização para mim. Comecei a ter vocês comigo e foi incrível
E muita gente conhece esse canal, inclusive, pelos vídeos de Invencível, e eu sou extremamente grato. Bom, eu sei que no fim, Invencível é uma grande carta de amor aos gêneros de super-heróis. Uma crítica também, zoando um pouco esse gênero em alguns momentos, mas no fim, ele acaba entregando uma das melhores histórias de super-herói dos quadrinhos. Melhores do que histórias da Marvel, melhores do que histórias da DC, e assim, a legião de fã que gosta de Invencível, que acredita nos quadrinhos, é extremamente plausível, porque é muito bom, eu tô falando aqui, eu prefiro 1000 vezes ler Invencível do que ler vários outros quadrinhos da Marvel. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo, e comenta aqui embaixo se você já leu, e o que você acha dos quadrinhos de Invencível, por que os quadrinhos é tão incrível pra você, e se você não acha tão incrível assim, você tem alguma crítica a fazer, enfim, não se esquece de se inscrever aqui no canal, hypar o nosso vídeo, clicar em gostei e mandar para aquele seu amigo, porque como eu disse para vocês, não custa nada, pequenos segundos ali de clicar no like. Se tiver no celular é clicar na tela, praticamente 2 vezes só, mas para mim, vocês não têm noção do quanto vocês vão estar me ajudando. Então, seja um super-herói igual o Mark Grayson e me ajuda nessa jornada. Sendo assim, muito obrigado, valeu, falou!